Olá, bom dia, são 3 horas e 10 minutos da manhã. Nós estamos aqui gravando mais uma vez um vídeo a respeito da nossa vida espiritualista. Eu disse eu sou espírita, mas a minha noção de espiritismo é antiga. E prometi a vocês que hoje eu leria a conclusão de 2 congressos espíritas. E esses 2 congressos internacionais espíritas, eles negam a reencarnação de Kardec. Então, vamos metodizar. Primeiro de que tudo, o espiritismo é uma coisa muito antiga. Aqui, por exemplo, nós temos, olha só, a Enciclopédia Delta Larousse, Mitologias Larousse, Paris, em francês. Muito bem. E aqui nós temos um quadro conhecidíssimo. O que é que esse quadro representa? Um xamã, ou seja, um espírita, com o bastão dele, que é encimado por um pássaro. Ele está com as mãos postas no solo, ou seja, tem uma razão. E aqui está os cornos, os chifres de um bisão que foi morto pela tribo, né, levada por ele. Ou seja, aqui está o bisão está caído no chão morto, ele está do outro lado morto. Aí você pode dizer, mas ele não está morto? Não, porque as mãos deles estão espalmadas e pregadas no chão. Ó, você vê claramente, elas estão bem espalmadas em contato com o chão. Ele está aqui de pinto duro e aqui nós temos o passarinho e o cajado dele. Esse é o mais antigo, a mais antiga figura de um médium incorporado, um xamã. Então, ele está aqui, está deitado, e através da mente dele, supostamente, então, esse bisão, cujos cornos se veem aqui, foi morto pelos membros da tribo dele. É a gravura mais antiga. Portanto, o espiritismo data do Paleolítico, da Idade da Pedra, mas tal como eu professo, não como Allan Kardec ensinou. Bem, feito isso, vamos agora mostrar uma outra coisa. É muito comum se dizer que no Evangelho, Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não li, não quero ler, não me interessa o que é que tem lá, mas porque ele fez uma lambança dos diabos, mas vamos ver aqui uma passagem clássica em que se diz que João Batista é Elias. Quem é que é Elias? Elias foi um profeta que lutou contra os sacerdotes de Baal. E ele, vencendo um problema entre o rei e a rainha trouxe 1000 profetas de Baal e o rei os acolheu e Elias foi contra e terminou ganhando a briga, a discussão, e então ele sangrou à beira do rio Jordão 1000 profetas de Baal, 600 homens e 400 mulheres. Sangrou. Segundo o Espiritismo, por causa disso, então, Elias teria que pagar por isso. Né? Aquilo que nós fazemos nessa vida, nós temos que pagar em outra vida. E então a prova estaria aqui, na Bíblia Sagrada. Onde? Bom, exatamente em Mateus 11, a Bíblia Sagrada aqui é de Almeida, tá? Para não haver problema, então a Bíblia é protestante. Então, no capítulo 11, Jesus fala de João e diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar-lhe. E aí, quando eles partiram, Jesus passou a falar ao povo dizendo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas residem em palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e mais que um profeta. Este é de quem está escrito:
Eis aí que eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, porque todos os profetas da lei profetizaram até João. E se quereis reconhecê-lo, ele mesmo é Elias que estava por vir. Por isso ele foi decapitado, porque ele decapitou os profetas de Baal. Assim se interpreta essa passagem de Jesus. Ora, mas quando você pega, aqui está em Mateus, veja bem, 11, 14. Capítulo 11, versículo 14. Mas se você pega aqui uma passagem semelhante em João 1,19, foi esse o testemunho que deu João quando os judeus lhe mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Ele confessou, não negou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és, pois? És Elias? Não sou, respondeu. Então, um dos dois está errado. Então perguntaram a João: és Elias? Ele disse: não sou. E aí quando Jesus, isso é em João, veja, aqui é, essa folha aqui solta é João. É Jesus quem diz que João é Elias. Está aqui, ó, João. Né? Ele diz, ele é o Elias, aliás, é o contrário. Aqui é o contrário, desculpem-me. Aqui perguntam a João se ele é Elias. És Elias? E ele diz, não sou. Então, sendo ele profeta, e sendo o maior profeta, o maior de todos, ele tinha consciência se era ou não reencarnado, como Allan Kardec tinha consciência de que o nome dele, Denis Hippolyte Rivail, ele mudou para Allan Kardec, que era a reencarnação de um sacerdote druida. Então, se Kardec, sendo um profeta, um médium, sabia que era o nome dele é Hippolyte Denis Rivail, mas ele sabia que ele era Allan Kardec, um sacerdote druida. Então, ele é menor do que João, pois Jesus Cristo disse que entre os homens nenhum há maior do que João. Contudo, aqui Jesus diz em Mateus 11, 14, se quereis reconhecê-lo, ele é Elias. Mateus 11, 14. Mas se nós formos consultar João 1, de 19 a 28, os fariseus perguntam a João: és Elias? Está aqui. Isso aqui onde está meu dedo. Aqui, ó. És Elias? Ele responde: não sou. Agora vocês vejam, Jesus é um profeta e para nós católicos é Deus. Então não poderia errar. João é o maior dos profetas, muito maior do que Allan Kardec. Então, se Allan Kardec sabia que ele, Hippolyte Denis Rivail, era a reencarnação de um sacerdote druida chamado Allan Kardec, como ele é conhecido, não é o nome dele. Hippolyte Denis Rivail é o nome dele. Ele tomou consciência, ele se conscientizou de que ele era a reencarnação de um sacerdote druida que deveria ter vivido por volta de 400 a 600 na França, chamada antigamente as Gálias. Então Kardec tinha consciência de que ele era, Hippolyte Denis Rivail era o nome de batismo, mas ele era Allan Kardec, um sacerdote druida reencarnado nele. Então João Batista, sendo maior do que Allan Kardec, do que Hippolyte Denis Rivail, como Jesus Cristo diz, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Aí João então deveria ter uma consciência muito maior. E quando os fariseus perguntam a ele: quem és? Que dizes de ti? És Elias? Ele diz: não sou. Logo ele tem consciência de que ele não é. Então, mas quando Jesus, em Mateus 11, 14,
está falando de João e fazendo um elogio a ele, diz: e se o quereis reconhecer, ele é o Elias que devia vir. Então Jesus também, sendo profeta e maior do que João, segundo o próprio João, de quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias, então deveria saber que João era Elias reencarnado. É isso que Jesus está dizendo? Não. Segundo a nossa teoria, veja, o sol central do sistema espiritual emana 12 raios. João e Elias pertencem ao mesmo raio. Lembra que eu disse? Cada segmento de raio é um espaço-tempo. Eu vivo num segmento de raio desses. O raio azul, sacerdotal. Então, antes de mim, muitos outros existiram, viveram. Depois de mim, muitos outros viverão. Eu recebi daquele que veio antes de mim, num segmento do raio azul. Então, ele passou para mim, quando eu estava ainda sendo gestado no útero da minha mãe, o conhecimento dele. Isso é transmigração, não é reencarnação. E eu recebi esse conhecimento e no momento próprio, quando eu estava adulto, esse conhecimento floresceu. E aí eu adquiri outras capacidades, além daquele que passou para mim, e as minhas experiências e capacidades agora vão, quando eu desencarnar, irão para outro ser que será gestado no ventre da sua própria mãe. Assim, o que transmigra é o psiquismo, a mente. Então, não tem nada a ver com o corpo. O corpo do que estava antes de mim é ele, e o meu corpo é o meu, e o que está depois de mim é dele. Então, não tem nada a ver. O que transmigra é a mente, o psiquismo. E aí, essa transmigração é uma conjunção. Ou seja, hoje eu sei que eu não sou Amri. Eu tenho o conhecimento dele e não imediatamente, porque ele veio por volta de 2300 a.C. e eu em 1947. Então, mas ele passou para outro, que passou para outro, que passou para outro, e cada segmento do raio azul, então, é um tempo e um espaço em que um de nós vive. Então, eu sou, em 1947, um feto ainda no ventre da minha mãe, então eu estou naquele segmento em que eu sou o que estava antes de mim e que veio muito tempo, 2.300 anos depois de Amri. Portanto, eu sou eu, Amri é Amri, e o que virá depois de mim será quem Deus quiser. Agora, o que está na minha mente e que aflorou em determinado momento, aqui não é o momento de dizermos isso, mas vocês já vêm sabendo devido aos fenômenos que eu estou dizendo, né, a verdade é nos três mundos, então aflorou esse conhecimento em forma daquilo que a medicina diz que é a síndrome de pânico, mas a minha doutora me explicou, a minha psiquiatra me explicou que a síndrome de pânico não é uma doença, é uma recomposição, é uma retificação das células neuronais, da rede neuronal, principalmente os 12 neurônios cerebrais que unem a hipófise pituitária com a pineal. E aí é só isso. E isso é doloroso, isso era antigamente feito sob a supervisão de um grande sacerdote, e eu vivi isso, sofri isso praticamente sozinho, com a ajuda do Dr. Robson, com a ajuda da doutora Ana Lúcia Marques Festa, e graças a Deus que o Dr. Tom Viana Ramos foi para a ponte que partiu, porque ele disse que eu era um esquizofrênico. Graças a Deus, depois o Dr. Robson veio e me explicou o fenômeno, mais ou menos, ele é espírita, né? Mas espírita kardecista, infelizmente. Né? E a verdade, como eu recebi, é esta. Então, há um sol central do sistema espiritual. Deste sol central emanam 12 raios. Cada raio tem uma cor, cada cor é uma função, é uma missão. Então, a minha missão é sacerdotal. E aí, então, cada um dos sacerdotes que me antecederam passaram para mim, quer dizer, passaram para o seguinte, o seu conhecimento. Amri, quando Tote me leva até o Egito e eu vejo ele sair da pirâmide, na verdade eu não sou ele, né? Na verdade eu guardei o nome dele, mas eu estou entre os 50 que estão esperando ele sair da pirâmide. E aí o que acontece é, assim, um após outro, cada segmento de raio é um tempo e um espaço. Nesse segmento de raio de 1947, eu estou dentro do ventre da minha mãe, sendo gestado. E ali, então, o conteúdo da mente
daquele sacerdote egípcio que estava vendo Amri sair da pirâmide de Quéops, então passa para mim todo o conteúdo do psiquismo dele relacionado ao conhecimento sobre as ciências ocultas, que ele tinha aprendido e que vinha de lá do Egito, uma após outra até nós. Então agora vamos ver o que é que está escrito nos livros de Allan Kardec sobre o Espiritismo, sobre a reencarnação, especificamente. Ali nós já temos um nó. Jesus diz que João é Elias e João diz que não é Elias. Então vamos tirar aqui nos dados, vamos jogar uma moedinha para cima. Então vamos ver aqui. A luz deveria ser mais forte. Vamos uma página antes. Por estranho que pareça a um leigo em doutrinas espíritas, a verdade é que uma grande porção do rebanho espírita mundial, que crê como eu creio, no verdadeiro espiritismo, como desde a época das cavernas, né, que é a transmigração da mente de um espírito, de um ser para outro ser, o corpo morre e vai embora. A mente dele é que passa para outro e para outro e para outro. Então, uma grande porção do rebanho espírita, precisamente sob esse aspecto, o espiritismo internacional se divide em dois grandes grupos: os anglo-saxões, que não admitem a pluralidade de existência, e os latinos, que fizeram da reencarnação a pedra angular. O conhecido espírita Stanton Moses, que foi para o espiritismo inglês o que foi Allan Kardec para o francês, guiado pelos espíritos Kabila e Imperator, pronunciou-se definitivamente contra a reencarnação. Outro famoso espírito inglês, Daniel Douglas Hume, um dos maiores do mundo, admiradíssimo por espíritos de todas as nações, inclusive por mim, foi chamado por Conan Doyle, o maior dos missionários do espiritismo, declarou-se abertamente contrário à doutrina da reencarnação, proposta por Kardec. Em sua obra Lights and Shadows of Spiritualism, 1877, página 224, diz até que Allan Kardec não era médium, nem soube usar bem os médiums, e por isso tudo quanto deixou escrito no Livro dos Espíritos não tem nenhum valor, porquanto reflete não a doutrina dos espíritos, mas o próprio pensamento de Kardec, consciente ou subconscientemente. 13. Vamos ver aqui qual é. Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, edição de 1916. Então, nós temos aqui Daniel Douglas Hume, que é o maior, para mim, né? Guilherme Horowitz, em seu tempo, reputado líder do espiritismo inglês, condena a teoria da reencarnação em termos veementes, e o autor da introdução ao estudo da doutrina espírita acrescenta: quase todos os espíritas do mundo anglo-saxônio receberam mal o livro dos espíritos. Os periódicos usavam de certa linguagem, às vezes violenta e virulenta, contra os ensinos de Kardec, anunciou, principalmente contra o que chamava dogma da reencarnação. O antagonismo entre os espíritas tornou-se particularmente notável no, agora importante, Congresso Espírita Internacional de Liege, de 26 a 29 de agosto de 1923, Congresso Espírita Internacional de Liege, França, de 26 a 29 de agosto de 1923. Foi aí que M. Deauville levantou a seguinte questão filosófica. Em geral, se diz que a reencarnação é uma lei, graças à qual o espírito evolui, se eleva, expiando as faltas cometidas em existências anteriores. Agora, o que eu queria saber é o seguinte: por que o espírito teria necessidade da matéria para evoluir e elevar-se? Isto é, consciente. Sobretudo, como pode ser admitido por algum quem, não tendo recordação do passado, ou seja, do pecado cometido, seja possível expiá-lo. Então, se eu não sei em que é que eu errei, o que é que eu vou ter que pagar, então como é que eu vou pagar? Não vou pagar nunca, vou ficar ignorante. Enquanto que quando a mente do meu antecessor, que é sucessor de Amri, lá
no Egito 2300 a.C., então um vem depois do outro, depois do outro, depois do outro, quando explodiu em mim, causando assim o que os médicos chamavam na época a doutrina mal de pânico. Então eu sabia tudo. Todd me apareceu e disse: eu sou Todd. E eu de brincadeira disse: é muito prazer, eu sou Marlanf. Vim lhe trazer uma ciência que muitas vezes foi perdida, muitas vezes foi achada. Você terá todo o conhecimento sobre essa ciência. Então Todd foi o mediador, foi o espírito superior que fez a transmissão, fez a conjunção entre a mente do meu antecessor e a minha mente. E eu recebi tudo de uma única vez. E daí para frente, aí se explica, por exemplo, Mozart, porque tocava piano aos 8 anos e aos 12 fez a primeira sinfonia, né? Porque vem tudo. Na mente dele vem tudo, todo o conhecimento da mente dele. Então, ele vive em mim e eu vivo nele. Então, na verdade, a imortalidade é assim. Então, agora, a minha mente, o que a minha mente tem, então eu passarei para outro, eu não. Um mediador, um grande mestre. No meu caso foi Todd, né? Hermes Trismegisto. Então, quando explodiu, eu ficava assim, curioso por saber como é que eu via nos livros aquilo que eu já sabia. Mas vamos adiante. Então, no Congresso Espírita Internacional de Liege, de 26 a 29 de agosto de 1903, Drouville levantou a seguinte questão: como é que eu posso vir reencarnar para pagar um pecado que eu fiz na vida passada, se eu não tenho lembrança desse pecado, se eu não sei o que foi que eu fiz? Então, não tenho como expiar, não tenho como pagar, porque é uma culpa que eu não sei que tenho aqui. Então, se não há recordação, isso é, se o eu consciente passado não existe, olha, é o eu consciente passado que pecou. E é ele que sabe que deve expiar esse pecado. Mas ele não existe, porque ele não sabe que tem esse pecado. Então, como é que eu vou pagar um pecado que eu não sei se existe? Esse foi um espírita famoso chamado Drouville. Mas temos outro congresso aqui. O 5º Congresso Internacional do Espiritismo, em Barcelona, 1904, manifestou de modo mais oficial e evidente a profunda cisão nos meios espíritas internacionais. Transcrevemos o original da última conclusão. Previsto que existem diferenças irredutíveis entre os que consideram a reencarnação como processo necessário para a evolução e entre os que creem que pode efetuar-se a evolução sem esse processo, aprovou-se internacionalmente e como prova de tolerância a seguinte conclusão: os espíritas de todo o mundo reunidos nesse congresso afirmam unanimemente a sobrevivência da personalidade humana depois da morte. Isso é que é o essencial no espiritismo. Eu tenho um espírito e ele sobrevive à morte física. Pronto. E aí esse espírito recebe de outro espírito aquilo que ele tem que fazer para continuar a missão que cada um tem que cumprir até chegar ao ômega. Então, considerar que existe um espírito imortal que foi criado por um ser incriado e imortal. Considerando-a cientificamente provada, afirma unanimemente que a personalidade humana depois da morte é considerada cientificamente comprovada. Então, os espíritas latinos e hindus, representados nesse congresso pelos delegados da Bélgica, Brasil, Cuba, Espanha, França, Índia, México, Portugal, Porto Rico, Argentina, Colômbia, Suíça e Venezuela, afirmam a encarnação como lei de vida progressiva, segundo a frase de Allan Kardec: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, e aceitam como uma verdade de fato. Os espíritas não latinos, representados nesse congresso pelo delegado da Inglaterra, Irlanda, Orlando e África do Sul, dizem que a demonstração não é suficiente para estabelecer a doutrina da reencarnação formulada por Kardec. Cada escola, portanto, fica em liberdade para proclamar suas convicções a respeito da reencarnação. Assim, pois, podemos considerar como bem documentada a falta de unanimidade entre os espíritas num ponto essencial e fundamental da doutrina kardecista, porque no meu caso, na minha e no daquele xamã, não há
nenhuma incompatibilidade, não há nenhum problema. Era aquilo que existia. Aí Kardec se meteu no meio e fez essa patuscada. Ora, também os espíritas anglo-saxões praticam a comunicação com os espíritos desencarnados e pretendem tirar dali suas doutrinas e das mensagens recebidas do além. Se eles todos, ou ao menos absoluta e representativa maioria deles, negam a pluralidade das vidas corpóreas, é porque os espíritos que eles manifestam são contra a reencarnação. Já em 1905, observava Charles Richer esse curioso fato. Quando o médium é de origem inglesa, o espírito não crê na reencarnação. Quando o médium é francês, ou alemão, italiano ou brasileiro, nos países de influência de Allan Kardec, o espírito admite a reencarnação. Então não é doutrina dos espíritos. O próprio Allan Kardec recebeu mensagens contrárias à reencarnação. Provaremos aqui nossa segunda afirmação. Em O Livro dos Espíritos, capítulo 5º, se você tem, pode consultar, tá? O Livro dos Espíritos, escrito por Kardec, capítulo 5º, número 222, página 139, Allan Kardec fala da pluralidade das existências e escreve incidentalmente o seguinte: talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre essa questão da reencarnação. Então, no capítulo 27, número 8, página 338, o Livro dos Médiuns, Allan Kardec revela: de todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais frisantes é a de que, no que diz respeito à reencarnação, se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os espíritos a ensinam? O grifo é nosso. A pergunta de Kardec é dirigida diretamente ao Espírito da Verdade, prometido por Cristo. Temos, portanto, que o próprio codificador do Espiritismo concede que nem todos os espíritos ensinam a reencarnação. Por conseguinte, a reencarnação não possui aquele imprescindível caráter essencial da doutrina espírita, que consiste em generalidade e concordância no ensino, e nem a resultante do ensino coletivo e concorde dada pelos espíritos. Portanto, sempre segundo os postulados teóricos do codificador, esta teoria não pode ser considerada parte integrante da doutrina espírita, mas será apenas uma simples opinião isolada, da qual não pode o espiritismo assumir a responsabilidade. O espírito Aksakoff pôs em dúvida a seriedade científica e a própria lealdade e sinceridade de Allan Kardec. Vê-se claramente que a propagação dessa doutrina reencarnacionista por Allan Kardec foi assunto de sua maior predileção. A reencarnação não está em seus livros como tema de estudo, mas como dogma. Para sustentá-la, recorreu sempre a médiuns escreventes, psicógrafos, e nunca por médiuns incorporados. Então, através dos médios físicos, as comunicações são mais objetivas, e não se tem notícia de que alguma tenha sido favorável à encarnação, ou seja, quando outros espíritas, repetindo as experiências de Kardec, usavam médios físicos, ou seja, incorporados, eles não falavam de reencarnação. Kardec prescinde sempre dessa classe de mediunidade, não usa, sob o pretexto de sua inferioridade moral. Os poucos médios físicos franceses que desenvolveram as suas faculdades, apesar de Kardec, jamais foram por ele mencionados. Ele queimou os papéis. Ao contrário, permanecem desconhecidos aos espíritas, só porque em suas comunicações não sustentava a doutrina da reencarnação. A acusação é grave e não reclama maiores esclarecimentos. Aliás, o codificador do Espiritismo nem sequer deu tão decisiva importância às mensagens espíritas. Leia-se com atenção o seguinte: no capítulo 5º de O Livro dos Espíritos, número 222, páginas 138 e 148, Allan Kardec intercala considerações próprias, não recebidas dos espíritos, sobre a reencarnação. Abstraindo de qualquer comunicação espírita, ele quer examinar apenas os motivos da razão pró ou contra a pluralidade das existências. Na página 147 do Livro dos Espíritos, conclui suas considerações com palavras notáveis.
é a seguinte: temos raciocinado, diz ele, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nos é, e a tantos outros adeptos da pluralidade das existências. É porque esta doutrina nos parece a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Então, não é porque foi revelada pelos espíritos, mas porque é mais lógica. Logo, não é a doutrina dos espíritos. O grifo é nosso. Destacamos essas palavras porque elas nos dizem que Allan Kardec é reencarnacionista, não porque os espíritos revelaram isso, mas por razões de ordem filosófica. Esta e não o valor dos espíritos é que decidiram o codificador aceitar a reencarnação. Isso é importantíssimo. O Sumo Pontífice do Espiritismo continua ainda, aqui está o número do livro, 33, Obras Póstumas. Atendo o leitor às palavras que seguem. Ainda quanto a ideia da reencarnação fosse da autoria de um simples mortal, não dos espíritas, tê-la-íamos aceito, adotado, e não teríamos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Em sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar tem o amor próprio, com o que se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim também, teremos repetido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecesse contrário à razão, como repelimos muitas outras coisas. Ou seja, se os espíritos dissessem que o espiritismo não é reencarnacionista, ele diz que ele rejeitaria, porque a lógica é que a justiça de Deus tem que prevalecer. O grifo negrito nosso. Kardec teria rejeitado a reencarnação se ela lhe parecesse contrária à razão dele, de Kardec. O que vale é a razão, esta razão humana, da qual diz o mesmíssimo Kardec quando lhe convém que tem um limite que não nos é possível transpor. Portanto, Kardec deve conceder que há muitas coisas que não compreendemos, porque temos limitada inteligência. Isso, porém, não é motivo para que as repelamos. Porquanto, em Kardec, o que existe é a lógica. Ele, mesmo que um ser humano mortal dissesse há a reencarnação, nós aceitaríamos. E se os espíritos dissessem que não há, nós a repeliríamos porque é contra a justiça divina. A reencarnação, exposição e crítica. Editora Vozes. Então, o que chegamos ali? Então, Elias existiu no ano cerca de 700 a.C. e a mente dele tinha capacidades. Essas capacidades foram transmitidas para outros profetas posteriores e João Batista, que vai viver 700 anos depois, recebe essas capacidades por transmigração através de um mediador espiritual, como nós vimos na nossa exposição aqui para vocês. Então, são 12 raios, o de João é o mesmo de Elias, então João vive num segmento de raio no ano primeiro da era cristã e Elias no ano 700 antes da era cristã. E acontece que o segmento de raio de Elias é a mesma missão, é o raio dos profetas, que eu não sei qual é a cor, sei qual é o meu. Então, e aí o conhecimento de Elias passa para João, quer dizer, passa para outro ou para João direto. Eu sou da opinião que seria para outro, porque o raio é contínuo. São segmentos de raio que vão um após outro, e cada um é uma pessoa. E aí, por transmissão, então, a ideia, quer dizer, o psiquismo, o conhecimento de um é passado para o outro, para que ele continue a missão daquele raio. E assim vamos evoluindo. Então Einstein deve ter recebido, imagina a quantidade de ciência que ele recebeu do espírito que assumiu a mente dele quando ele estava no útero materno, e assim sucessivamente. Então, essa é a verdade sobre a teoria da reencarnação, que na verdade nem o próprio Kardec sabe explicar direito, e ele contradiz dizendo que, mesmo que os espíritas dissessem que não existe,
ele, pela lógica e para ser acorde com a justiça de Deus, diria que existe. Então não é a doutrina dos espíritos, é a doutrina de Kardec. Se é a lógica, é a lógica. Então ele não pode dizer que o espiritismo é a doutrina dos espíritos, é a lógica dele. Então Elias viveu 700 anos antes de João Batista. João Batista viveu 700 anos depois de Elias. Mas acontece que na mente de João Batista, quando ele estava no ventre materno, então ele recebe por infusão, né? Então essa mentalidade, as capacidades, o conhecimento de Elias. E aí ele se torna Elias, digamos assim. Mas Elias está lá, o corpo dele morreu e foi arrebatado, seja como quiserem. O que acontece é o que é necessário para continuar a missão. Só isso. O resto fica lá. Então não vem, Elias não vem todo, né? Ele vem o conhecimento para continuar a missão dele, que é combater, preparar o povo para receber Jesus Cristo como Messias. Isso era a função de Elias, essa será a função de João Batista. Então, João Batista é Elias, nesse sentido, sim, no segmento de reta, né, do raio que sai do Sol central. João Batista é Elias no sentido de ser a reencarnação total, absolutamente total, não. Só nas capacidades que o fazem e permitem a ele continuar a missão de Elias. Só e apenas nisso. Então eu não tenho todo o conhecimento daquele que estava antes de mim. Eu tenho o conhecimento que me é necessário para que eu continue a missão dele, a missão sacerdotal dele, para que passe para outro e assim sucessivamente. Essa é a doutrina que nós esposamos, que se chama transmigração. Só o necessário para cumprir a nossa missão e enriquecê-la e passá-la para outro. Esse sempre foi o Espiritismo, até que Allan Kardec entrou no meio e fez aquela lambança toda que ali vocês veem, né, no livro Exposição e Crítica Não Resiste. O próprio Kardec disse que se os espíritos dissessem que não existe, ele diria que existe para satisfazer a justiça divina e porque é lógico. Então não é os espíritos, é a razão de Kardec, é o próprio raciocínio dele. Com isso, acho que nós já fizemos o suficiente. Quem quiser pode rever o vídeo e pegando os livros que você tem e com as citações que nós temos ali, então é só conferir, mais nada, tá? Então, chegamos aos 37 minutos, ademã que eu vou em frente.